do grupo de Carlos, de Gedal. Lá o que eu tenho um aprendizado, sabe? Aprendi muito com todos que estavam lá, que faziam parte da época no grupo. Todos os amigos que saíram e os que ficaram, né? A gente lá sempre... E aí a Dalva decidiu tomar o caminho dela. E no meu entendimento, tá posto aí, provado, que as coisas não foram assim como pensavam. A ida de Gedalva para Marcos não repercutiu, nem saiu como esperado. Por quê? O perfil de Gedalva eu conheço, a gente conhece, todo mundo conhece. O perfil de oposição é um perfil de oposição ao próprio Marcos. A forma como ele conduz, como ele... Então, assim, é público e notório que o eleitorado de Gedalva era diferente do eleitorado de Marcos. Vamos lá. O que Marcos tinha na eleição de 2020? Marcos tinha um arsenal absurdo contra Gedalva. Marcos tinha, primeiro ponto, ser ele o pré-candidato. Transferir é mais difícil. Ele vai encontrar uma dificuldade enorme agora. Ainda transferir para uma pessoa que nunca foi político. Que ninguém sabe. Porque vai ser meu sucessor, vai dar continuidade. Quando Lula saiu, não botou Dilma. E aí foi o que aconteceu. Fiz a bomba fiscal para o país. Foi o que aconteceu. Não foi Lula que botou Dilma, não era a sucessão. Então, assim, não existe. Essa história é história para boi dormir. Então, aí, primeiro ponto. Marcos é o candidato à reeleição. Ele, com a prefeitura, com todos os CCs, com toda a estrutura. Já dava sozinha. A gente arrastando cachorrinha pela rua. Segundo ponto, caiu de acontecer aquela desgraça, né? Covid. É uma coisa que vai ficar marcada na mente da gente. Quem passou a pandemia, cara... Eu peguei Covid no comecinho. Em março, abril, a Covid estourou. Peguei no final. Em abril, no final de abril, quando tava no auge, onde saía aquelas notícias que na Itália as pessoas estavam morrendo dentro de casa. Meu irmão, eu pego o Covid. Cheguei em casa, tava mais Laércio. Laércio roda. A gente tava rodando, passamos a tarde toda rodando. Já fazíamos parte do agrupamento de Gedalva. Aí no política. E aí, em abril, foi em abril mesmo. No comecinho, abril, ou o final de abril, começo de maio. E aí, deixei Laércio em casa, fui pra casa. E de noite, quando eu fui deixar Laércio, não tô me sentindo bem, não. Ele, será que você tá de Covid? Na resenha, né? Todo mundo na rua, uns com medo, outros não. A gente foi, quer dizer, muita gente em casa trancada, a gente vai indo política, riscando as vidas. Gosta, né? É uma doença. Né? Quem gosta, gosta. Tipo, É uma doença, coisa brava. E aí a gente na rua. Covid, ele mesmo não paguei, cara. E aí a gente na rua, né? Aí deixei Laércio em casa. Cheguei em casa. Eu tava de tênis, calça jeans, de blusa, né? Meia e tal. Cheguei em casa. Assim que eu cheguei em casa, eu entrei embaixo da cama, me cobri. Não tirei o sapato, não tirei a meia, não tirei nada. A mulher disse, gente, eu digo, eu tô de Covid. Não, isso aí é alguma coisa. Eu me tremendo. Batendo com esse... Um grande amigo aí meu, eu, para me cobrir, eu senti uma coisa que eu nunca senti. Isso aqui meu, tava sentindo... Eu nunca senti aquilo na vida. Só senti naquela vez que eu peguei a Covid. Como se tivesse alguma coisa que tivesse entrado de garganta, até os pulmões. Uma sensação estranha, uma gastura horrível, um negócio diferente. Eu digo que tô de Covid, não tá. A mulher, não, pai, não tá não, você bota isso na cabeça aí. Deitei, febre. De manhã, febre. 2 dias, febre. 3 dias, febre. Chegou a se internar, não, cara. Aí liguei pra um númerozinho que tava passando na televisão. Aí mandaram ligar pra Prefeitura de São Cristóvão, porque cada município tomava conta. Liguei pra Prefeitura de São Cristóvão. O médico mandou ir lá, eu fui, fiz o exame. 3 dias depois, positivo. Do dia que eu saí com o Laércio, que eu deixei o Laércio em casa, que eu fui pra casa, que eu me cobri, do primeiro dia, ao 10º dia. No 3º dia eu fui pra Prefeitura, para o posto de saúde da prefeitura. No 6º dia, eu recebi o resultado. Foi no 7º dia, não lembro. Eu passei 10 ou foi 12 dias com febre. Todos os dias. Aí eu disse, rapaz, eu vou na Renascença. Eu vou em Aracaju, no hospital particular. Que a gente via na televisão, ninguém sabia de nada, nem o que tomar, nem o que pudesse tomar, nem o que não pudesse tomar. Tomasse uma coisa era pior e tal. Fui para Renascença. Cheguei lá,
Aí fiz os exames, radiografia, tomografia. O médico disse, meu patrão, já tá 25% do seu pulmão comprometido, os dois. Velho. Aí fui pra casa, nesse dia eu dormi, eu digo, eu vou dormir agora todos os dias hoje, pensando se eu vou acordar amanhã. Mas rindo, né, pra todo mundo, né, com a mulher em casa, todo mundo, pra não A mostrar. doença foi muito agressiva. Mas eu, cara. quando ia dormir, que eu fechava aqui, que eu ia dormir, eu digo, tá, porra, vou morrer. Ficou isolado dentro de casa, sozinho. Sozinho. A família, todo mundo pegou depois. Minha esposa, meus meninos, todo mundo pegou. Aí, Nossa, velho. quando é com 2, 3 dias, minha irmã liga, "Ei, pai, tá de Covid. Aí meu pai começou a ficar com a voz rouca, eu já tinha melhorado um pouco. Já tinha melhorado já. Aí meu pai ficou com a voz rouca. E aí, passou também o mesmo período que eu, aquela situação toda. Levamos ele para o hospital, 50% do pulmão comprometido. Então, assim, a Covid foi uma situação que Modificou a vida de muita gente, foi, cara. até hoje eu lembro, nem gosto de lembrar. Pela aflição que eu passei, nem tanto, mas pela aflição quando eu vi meu pai, como ele ficou. Chegou a ser digo, entubado. Não, sorte. A médica decidiu não entubar, porque no procedimento dele, quando ela fez a tomografia, ela percebeu que o pulmão, a parte que inflava e tem a parte posterior, a parte mais rígida do pulmão dele era a que estava comprometida. Então podia recuperar só nos antibióticos, no Então, caso. ele ainda estava com certa mobilidade no pulmão, foi a explicação que ela deu, né? E não ia entubar ele. E ele não queria ser entubado de jeito nenhum. E aí mandou ele para casa, e graças a Deus ele Ficou de boa. ficou de boa. Ele ia lá, o pai dele lá no trabalho. E aí, foi um momento horrível. Então, assim, trazendo essa história do Covid, que foi uma situação drástica, triste, horrível, pra para as humanidade. pessoas, para a humanidade, para as prefeituras, para os prefeitos que estavam disputando a eleição em 2020, Foi uma mamada. foi uma coisa que eles tiraram proveito. Por quê? Porque baixou-se um decreto presidencial de estado de emergência no país inteiro. Calamidade pública No mundo, mundial. É mundial. Mas o Brasil decretou o seu estado de calamidade. E aí o que acontece? A prefeitura não precisa licitar para contratar. Aí existe terceiro ponto, uma lei eleitoral. A lei eleitoral diz que em época de ano de eleição, o social tem que ser feito comedido. Certo? Existem algumas restrições. Em ano de eleição, todo prefeito doa a cesta básica. É normal. O prefeito doa a cesta básica. Aí ele doa um ano, doa outro. Quando chega na eleição, existem algumas regras para que ele não extrapole aquela doação e faça daquilo política, campanha. Aí o TRE usa os seus artifícios, as leis, né, de forma inteligente, diz, espera aí, prefeito, você só pode fazer na eleição desse jeito. Tem um gasto. Você só pode gastar, se eu não me engano, a média dos últimos 3 anos. Você deu 50 mil cesta básica por ano. Quando chega na eleição, você quer dar 500 mil? Espera aí. Abuso de poder político e econômico. Se fizer isso e ganhar, não senta na cadeira. Então, assim, existem restrições. Só que aí o TSE disse, olha, as pessoas estão morrendo, Sem a trabalho. pandemia está aí, está todo mundo trabalhando, sem trabalhar, porque estão proibidos de ir para a rua, estão fechando os comércios que estão Pode querendo. liberar total. Pode fazer assistencialismo à torta e direito. Você sabe o que é um prefeito fazer assistencialismo em época de eleição? Sem restrição. E Como o cara fala. Terceiro ponto. Quarto ponto. Marco tinha todos os vereadores ao seu lado. Com exceção de Leandro. Com exceção de Leandro. acho que Neto, né? Também. Não, Neto ganhou em 2020. Ah, é. Com exceção de Leandro. E hoje o jogo mudou totalmente. Lilo estava saindo. E É, Lilo Lilo- estava saindo. Lilo Foi o vice de Gedalva. Foi pré-candidato. O restante estava todo mundo com Marcos. Marcos tinha o governador apoiando ele, tinha os senadores apoiando ele. Marcos recebeu os 9 milhões do Covid. Nem o histórico de campanha a gente teve. Marcos tinha tudo isso a seu favor. E Gedalva não tinha. Então, assim, Gedalva foi uma guerreira na luta contra Marcos. Então, assim, a identidade dela ficou Polo Norte e Polo Sul. Marcos, Gedalva. Cada um no seu quadrado. Inclusive porque todas as inserções de programa, de vídeo, e sempre diuturnamente, aonde chegava, o discurso era o quê?
recebeu tanto dinheiro, e é verdade, recebeu, vai terminar o ano, talvez aí, ninguém nem sabe, com 1 bilhão e 800 milhões em recursos. E cadê as coisas? As coisas andando a passo de tartaruga, sempre. As coisas demorando a acontecer. Cadê a gestão eficiente? Então ela passou esse tempo todinho. E agora aí ela vai e se junta a Marcos. As pessoas entenderam? Peraí, Gedal. Você se juntou, mas você não vai levar o público, não. Michael, e é interessante a história que você contou, e aí eu deixo todo o crédito, não só a Gedalva, mas todo o agrupamento dela, como o ex-vereador Lilo, que foi vice dela. Então, é óbvio que ela tem o crédito dela, mas há o crédito de todo o grupo. É, a campanha é um você- grupo, né? Olha, como É o que o você... Diego sempre diz, olha. O grupo. Aqui não é Diego, não, é um grupo. Eu preciso de vocês. Sempre nas nossas reuniões, né? Que eleição não se faz só.